A paz do Senhor, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Eu espero que essa quarta-feira tenha sido abençoada para você. E se não foi, se por acaso você enfrentou alguns problemas, algumas dificuldades nessa quarta-feira, até agora não foi tão boa assim, eu quero te dizer que ainda a quarta-feira não acabou. Amém? Que possamos nesse fim de dia cultuarmos ao Senhor, ouvirmos a palavra dele, sermos ensinados por tudo que ele tem a nos oferecer e que esse seu dia possa terminar da melhor maneira possível. Amém? Que você possa terminar o seu dia sendo grato ao Senhor por tudo que ele é, por tudo que ele já fez e por esse dia também, pela essa quarta-feira, pelo fôlego de vida. Só de estarmos firmes, fortes, com vida, já é um motivo suficiente para sermos gratos ao Senhor, né? A palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar nessa noite está em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Então, por favor, abra aí a sua Bíblia em Mateus 6, 6. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a todos que colaboraram para que o Drive Tour Solidário fosse feito no último final de semana. Nós conseguimos com esse projeto montarmos mais ou menos umas 40 cestas básicas com as doações dos amados. E a gente, no próximo final de semana, já estamos entrando em contato com algumas famílias. Já vamos entregar algumas para saciar a necessidade de alguns, tá bom? Então a você que compartilhou, a você que orou, a você que doou, a você que estava lá trabalhando e ajudando a tudo acontecer, né? Montar as a montar as cestas básicas, a separar as roupas. Muito obrigado. Muito obrigado por nos ajudar a cumprirmos um papel tão importante nessa sociedade, né, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, neste mundo. A igreja é importantíssima a toda a comunidade. A partir do momento que age como igreja, né? A partir do momento que pensa no próximo, a partir do momento que partilha aquilo que tem, a partir do momento que fala de Cristo, não só verbalmente, mas em ações, a igreja é de muita importância a cada bairro, a cada cidade, para esse país e para esse mundo. Então, obrigado. Obrigado porque, na minha concepção, ao fazermos esse tipo de projeto que pensa no próximo, nós não só alimentamos aquele que tem fome, mas a gente espalhamos o amor de Cristo. A gente demonstra em ações esse amor tão precioso que alguns conhecem só de ouvir falar, não é? Que alguns já escutaram desse amor, já escutaram dessa bondade, já escutaram desse cuidado de Cristo, mas nunca presenciaram fisicamente em ações todo esse cuidado. Este é o papel da igreja também, de demonstrar ao próximo o amor de Cristo, a transformação que Cristo faz em nós, a chegarmos a certo ponto de nos sacrificar para que o outro também esteja bem, não é? Então, obrigado, meu irmão. Obrigado por espalhar a boa nova de Cristo, por espalhar Cristo, esse Cristo que é amor, por espalhar em ações este amor todo. Tá bom? Eu creio que já deu tempo de você abrir a sua Bíblia. Mateus 6, a gente só vai ler o versículo 6, tá bom? Não vamos ler muito. Vai dizer assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Aleluia. Antes de a gente entrar
no texto em si, nesse ensinamento precioso de Cristo, não só para aqueles que estavam naquele lugar, mas para as nossas vidas também. Eu quero voltar com você alguns anos. Eu quero lembrar com você algumas ações, algumas práticas, alguns costumes nossos enquanto igreja, enquanto comunidade de fé, que a gente fazia algum tempo atrás. Eu não consigo voltar muito pela idade, eu tenho aí 30 anos, e pela memória, eu não sou muito bom de memória não. Quem é mais íntimo de mim sabe muito bem disso. Mas eu quero voltar algum tempo atrás com você. Eu vou voltar só alguns anos, alguns que são mais velhos do que eu, ou que têm uma memória melhor do que a minha, conseguirão voltar até mais. Mas só para a gente nos conscientizar de o tanto que a igreja mudou no decorrer destes anos. E quando a gente fala de mudança, nem sempre é para pior não, tá, irmão? Tem coisas que mudaram e que foram benéficas para a igreja. Foram boas para a gente. Quer um exemplo? Eu vou falar de um exemplo tecnológico, tá? Eu gosto muito disso, eu trabalho com isso. A gente não precisa voltar há muito tempo atrás. Eu vou até dar o exemplo da Bruninha. Bruninha, se eu estiver errado, me corrija. Quando se cantava louvores na igreja, estava lá a Bruninha com um retroprojetor. Lembra? E quando cantava os louvores, eu nem lembro como que chamava. Não é papel aquilo, material que se imprimia ali as letras, os louvores, né? E ela ficava lá passando, indo e voltando com aquela folhinha para que acompanhasse o que o louvor estava cantando. E hoje em dia, se você vê como a gente faz o mesmo processo de mostrar a letra do louvor para a igreja cantar junto, você vai ver como as coisas mudaram. Hoje a gente tem retroprojetor não, projetor. A gente tem data show. A gente tem um aparelhinho minúsculo que fica pendurado no teto da igreja, que é controlado por um computador. E para se passar uma música, basta clicar numa tecla, né? Você não precisa ter mais aquele movimento de ir e voltar, você não precisa ficar atento exatamente à letra que está ali, não pode tirar o olho, não. Hoje em dia, se você decora até no PowerPoint, até onde vai a letra naquele slide, naquela tela, você não precisa nem olhar mais. Você estando decorado, você cantando, você só vai com o dedinho e vai passando. Olha como as coisas mudaram, não é? Não só na tecnologia, não só utilizando essas novas ferramentas que foram apresentadas e adaptadas ao dia a dia da igreja, mas a gente mudou em tanta coisa. A gente mudou em alguns costumes, em alguns conceitos, não é? Quer que eu te dê um exemplo? Algum tempo atrás, alguns anos atrás, era muito comum em algumas pregações dizer que se o homem estava passando por alguma necessidade, se o homem estava passando por algum problema, se o homem estava ou desempregado, ou estava com algum problema na sua casa, na sua família, não conseguindo um emprego, se ele estava doente, se ele estava enfermo, é porque algum pecado ele tinha cometido, não é? A gente se ouvia muito sobre isso e com decorrer do tempo, aprendendo um pouquinho mais da palavra, com um pouquinho mais de clareza do que o Senhor, da mensagem que o Senhor quer passar através da Bíblia, da palavra dele, a gente vai entender que não é bem assim, não é? Que todos passamos dificuldades, independentemente se merecemos passar ou não, se fizemos algo para passar ou não, todos teremos os nossos problemas e as nossas dificuldades, e a vida de Jó ensina muito sobre isso, né? A palavra do Senhor vai dizer que ele era um homem íntegro, que era um homem que sacrificava, não só por ele, mas pelos seus filhos também, para arrependimento de pecados, era um homem que fazia a vontade de Deus, e você vai ler e vai ver tudo o que aconteceu com esse homem, até chegar
no final da história e vai nos contar que aquele homem que só ouvia falar de Deus, naquele momento estava caminhando com ele, a transformação que houve na vida daquele homem. Então, a gente pode entender que não, a doença, a dificuldade, os problemas não vêm só para aqueles que merecem, né? Não vêm só para aqueles que fizeram algo e estão recebendo porque fizeram algo de errado. Não, a dificuldade vem para todos, né, meu irmão? Né, meus irmãos? Então, algumas coisas mudaram muito. Alguns conceitos mudaram. A gente começa a aprender e ter um pouquinho mais de clareza da palavra do Senhor, e a gente vê que muito que a gente ministrava lá atrás não era bem assim, né? A gente tem um pouquinho mais de clareza. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tanta coisa mudou, que tantas práticas nossas mudaram, se atualizaram. A gente, em alguns aspectos, estamos bem melhores do que antes. Quer mais um exemplo? E um exemplo bem... Se você fosse falar isso para alguns anos atrás, era uau! Para você ministrar a palavra do Senhor em alguns lugares, há alguns anos atrás, você levava horas, às vezes dias, para chegar em alguns lugares e ministrar a palavra. Você demorava um tempo muito longo. Hoje em dia, eu posso ministrar lá no Japão sem sair de casa. Fale isso para aqueles que espalhavam as boas novas do Senhor há alguns anos atrás. Que você poderia, da sua casa, do seu quarto, com um aparelho minúsculo, ministrar a palavra, e essa palavra poderia ser vista lá no Japão. Isso era completamente improvável. Ninguém nunca imaginaria isso. Uma coisa não substitui a outra. A presença, o presencial, estar no lugar é sempre muito melhor do que uma palavra sendo ministrada no virtual, pela internet. Mas é uma ferramenta que temos hoje que em alguns anos atrás nunca imaginaríamos ter. Então, olha como as coisas mudaram. Olha como as coisas se atualizaram. E a igreja, em alguns aspectos, se aproveitou muito bem dessas atualizações. Mas tem coisas, tem princípios, tem ensinos, que estes não podem ser mudados. Tem coisas que aprendemos lá atrás, que aprendemos com o próprio Cristo, na Bíblia, na palavra, em todas as ministrações que ele fez, que não podem ser mudadas. E uma destas coisas é este ensinamento que ele faz em Mateus 6:6. Que ele diz, olha, mas tu quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vê secretamente te recompensará. Então, uma das coisas que não podem ser alteradas, uma das coisas que não podem ser mudadas, uma das coisas que não podem ser atualizadas, não sofre upgrade. Alguns vão entender essa palavra. É a oração. A oração que Cristo nos ensina a ir ao Pai todos os dias, a ter o nosso momento no secreto com o Senhor, isso não pode ser alterado em nossa vida cristã, em nosso relacionamento com Deus. O que tem acontecido, e eu já vi não só um a falar sobre isso, mas alguns, até pastores, a ministrar sobre este assunto, sobre oração. Muitos hoje têm ensinado que não é necessário orar. Que não é mais necessário se reservar um tempo de intimidade, entrar no seu lugar secreto, estar ali quietinho orando ao Senhor. Muitos hoje em dia estão dizendo, não, isso é coisa do passado. Orar, ficar esse tempo em oração, não, isso é coisa do passado. A gente tem uma clareza maior sobre isso. Não é necessário orar. E eu penso, mas tão diferente disso, tão diferente.
Muitos têm ensinado e têm praticado que a oração, muitos têm ensinado que a oração não é mais o caminho de contato com Deus. A oração não tem sido mais o seu contato direto com o Pai, com Deus. Quer ver um exemplo? Quando a gente está com algum problema, com alguma dificuldade, quando a gente está passando um dia difícil, como hoje, né? Talvez alguns passaram um dia difícil hoje. Ao invés de se trancar num quarto, ao invés de orar ao Senhor e desabafar a Ele, sabe? E entregar ao Senhor todo este peso para que Ele venha e nos acalme, para que Ele venha e mude essa situação, não. O que hoje em dia, a maioria jovens, é claro, o que hoje em dia tem sido feito? Não, eu estou com algum problema em certa área, eu estou com algum problema no meu casamento, eu estou com algum problema no meu emprego, eu estou com algum problema existencial, eu estou com algumas respostas que precisam ser respondidas. Qual é o caminho que encontramos para saciar e para ter essas respostas e para entender um pouquinho por que estamos passando por isso? Qual é o caminho? Muitos têm entrado na internet, abrem o YouTube e procuram lá palavras sobre problemas familiares. Palavras sobre aquele que abre portas de emprego. Palavras sobre relacionamentos entre pai e filho. Muitos, quando estão enfrentando por dificuldades, a primeira coisa, o caminho imediato para respostas tem sido procurar na internet em vídeos do YouTube. Olha como algumas coisas estão sendo modificadas e atualizadas, mas que não deveriam. Como eu disse, a gente mudou em muita coisa, mas princípios, ensinos, contato com Deus, oração, isso não pode ser alterado, isso não pode ser mudado. A oração tem que ser o nosso caminho de contato direto com Deus, a qualquer circunstância. Deus tem que ser aquele contato imediato para todas as coisas. Sabe, aconteceu algo extraordinário na sua vida, é Deus. A primeira pessoa que você vai falar, a primeira pessoa que você vai se expressar é Deus. Aconteceu algo de ruim com você, a primeira pessoa que você vai pensar, a desabafar é Deus. Não é? A gente não tem muito disso com os nossos contatos, né, para a gente conversar, tal. Aconteceu alguma coisa boa, a gente tem um contato certo para falar. É aquele cara que vai comemorar com a gente, não é? Aconteceu algo de ruim, algum problema, a gente tem o contato certo, é aquele que vai orar por nós. Não é assim? A gente já tá na nossa lista de preferência ali nos contatos do celular. Aconteceu algo bom, extraordinário, é para esse que eu ligo. Aconteceu algo de ruim, eu preciso de um consolo, eu preciso de falar com alguém, é para esse que eu ligo. Eu fiz algo de errado, eu preciso me desabafar. Ah, esse aqui, ó, se eu orar para esse, ele vai ter palavras sábias de amor para comigo. Eu tenho algumas dúvidas, algumas respostas que eu preciso para continuar, para dar clareza aos meus pensamentos. Ah, é para este contato que eu ligo. Meu irmão, eu quero te dizer que o contato tem que ser Deus. A primeira pessoa, o primeiro contato, as primeiras palavras, quem tem que ouvir é Deus para qualquer circunstância. Aconteceu algo extraordinário, fala com Deus. Aconteceu algo de ruim, fale com Deus. Está passando por problemas, fale com Deus. Você precisa de respostas, fale com Deus. O seu casamento não está muito bom, fale com Deus. O seu relacionamento com o teu filho, ou com o teu pai, com a tua mãe, com a tua filha não está indo muito bem, fale com Deus. Você não consegue arrumar um emprego, fale com Deus, meu irmão.
Ele tem que ser o seu contato imediato. Aí muitos vão dizer, mas pastor, Deus sabe de todas as coisas. Não é? Não é essa a desculpa de muitos? Quantos oram assim, Senhor? Tu sabes. Não é assim? Eu não preciso orar ao Senhor porque o Senhor sabe. Eu aprendo muita coisa com essa minha vida de pai. Eu aprendo muita coisa sobre oração também, sobre conversa com Deus. Eu sou pai novo, tenho filhos aí numa faixa etária menor de 5 anos, 2 filhos, um menino e uma menina. E eu aprendo muito com eles sobre o meu relacionamento com Deus. Porque tem muita coisa que os meus filhos vêm falar comigo e que eu já sei. Ou por ter uma certa experiência, ter vivido mais do que eles, e as palavras que saem da boca deles saíram também da minha quando eu estava na mesma época que eles. Ou porque aquilo que eles irão me contar, eu estava lá presente, eu estava vendo. Então não era necessário eles me contarem, porque eu já sei. Mas quando o Joaquim ou a Isabela vêm até mim e começam a expressar aquilo que estão sentindo, ou tem algo novo que para eles é novidade para mim, para eles eles estão contando algo que eu não sei, eles querem falar com todo aquele entusiasmo, sabe? A Isa ainda não, a Isa está aprendendo a falar, você consegue papai, mamãe, vovô, vovó, ela está no beabá ainda. Mas o Joca ele vem e fala, papai, você viu o que aconteceu? Isso. Às vezes os dois estão vendo a televisão, os dois estão vendo a mesma coisa. Ele fala, papai, olha aquilo, você viu? É isso. Olha que legal, olha o que eles fizeram. E os dois estão ali. Os dois estão vendo. Mas na conversa eu não consigo interromper o meu filho. Porque só o fato dele estar conversando comigo, só o fato dele estar se comunicando comigo, se expressando, só o fato de eu ser aquela pessoa de contato imediato, sabe? Ele viu alguma coisa, ele se surpreendeu com algo, ele está com dor, ele está triste. O contato dele sou eu, o contato dele é minha esposa, o contato dele são os avós. Só de sermos este contato imediato para nós é tão prazeroso que a gente fica lá assim, fala filho, o que você viu? Quais são os teus sentimentos sobre isso? Às vezes o Joca é bem sentimental, às vezes a gente está vendo algum vídeo, algum filme, alguma coisa, e você vê que ele, se acontece algo de triste, ele fica bem, sabe, escondidinho, mirradinho, ele fica triste com aquilo. Aí eu vou e pergunto, Joca, você está triste? Por que você está triste, filho? Já sabendo da resposta. Já sabendo o que ele vai me responder. Ele vai dizer, papai, eu estou triste porque está acontecendo aquela situação. Eu já sei da resposta. Mas eu quero ouvir a voz dele. Eu quero ter esse relacionamento. Eu quero ser esse contato imediato. Eu quero ser essa pessoa que quando ele está triste, eu sou o primeiro a ser procurado. Eu quero ser essa pessoa quando acontece algo extraordinário na vida dele. Eu quero ser o primeiro a ser procurado. Eu quero fazer parte da vida dele, eu quero saber por suas palavras aquilo que passa no coração dele. Mesmo que eu já saiba. Mesmo que eu já saiba a resposta, mesmo que eu já saiba aquilo que vai sair da boca dele, eu quero ter este relacionamento de intimidade. E quanto isso me ensina no meu relacionamento com Deus. Porque eu sei que ele sabe de todas as coisas, eu sei disso. Eu sei que ele sabe muito mais do que eu sei disso. Eu sei que tudo que eu vou falar para ele, ele já sabe, eu sei disso. Eu sei que eu sou limitado. Eu sei que ao falar algumas coisas eu vou falar muita bobagem, muita coisa que eu não sei. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus é Pai. Deus é Pai. Ele não quis ser chamado assim por acaso, porque é um nome bonito. Não.
Ele nos ensinou na oração de Cristo a chamá-lo de Pai. Porque o relacionamento que Ele queria ter comigo e com você era um relacionamento de Pai. Deus quer ter um relacionamento com você. Ele quer ser íntimo teu. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer que você entre naquele lugar de intimidade e fale com Ele, naquele lugar secreto. Há quanto tempo você não fala com teu Pai? Há quanto tempo você não entra nesse lugar secreto e fala com Ele? Há quanto tempo você não se esvazia de todos os seus sentimentos, sabe? De tudo aquilo que você está passando, de todos os seus pensamentos e fale ao Pai e lance a Ele, expresse a Ele tudo o que está passando em você. Há quanto tempo? O ensinamento de Cristo, ele nos fala para entrar nesse lugar, no aposento, entrar nesse lugar secreto e falar com Deus e se expressar ao Senhor e falar aquilo que está passando com você e ter essa intimidade com Ele. E o que muitos têm feito, ou não têm orado, ou não têm esse momento de oração, de intimidade, ou ao tentar fazer aquilo que Cristo nos ensina, quantas vezes eu e você, ao reservarmos este momento de oração ao Senhor, no exato momento que estamos falando com Ele, a nossa mente nos leva a outros lugares que não é aquele lugar, que não é aquilo que estamos falando. Quando Cristo nos ensina, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fica ali só você e Deus, fica ali na intimidade com o Senhor. Ele nos ensina isso para que tudo aquilo que é externo, todo o ruído desse mundo não nos atrapalhe nessa conversa. Não nos atrapalhe nessa intimidade, não nos atrapalhe ao falar com Deus. Mas o que acontece? Às vezes a gente até reserva este momento, entra no nosso quarto, fecha a nossa porta, tentamos nos isolar deste mundo, fechamos todo o ruído, todo o espaço de ruído de fora para dentro nesse lugar secreto. Mas também não fechamos esse ruído em nossa mente. A gente se tranca num quarto, mas a nossa mente está lá fora. Não é assim? A gente começa a oração, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o nosso nome. Mas a nossa mente está... A nossa voz está verbalizando uma oração, mas a nossa mente está, nossa, eu preciso pagar essa conta. Nossa, eu preciso resolver esse problema. Nossa, eu preciso acabar aqui o mais rápido possível, porque eu preciso terminar aquela série. Não é assim? A gente precisa entrar num lugar secreto. Não só num espaço físico. Não só entrar no nosso aposento e fechar a porta. A gente precisa entrar num lugar secreto, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos aqui dentro. Estarmos só nós e Deus. Não devemos esquecer do mundo. Precisamos apresentar a Deus tudo aquilo que passamos e todos os nossos sentimentos a respeito de tudo. Mas não podemos deixar que esses ruídos diários, de atividades diárias, de problemas diários, nos atrapalhe de falar com Deus. Não nos deixe nos entregar por completo a passar aquilo que queremos passar, a mensagem que queremos dizer a Deus. Meu irmão, o que Cristo está nos ensinando quando Ele nos ensina a orar é, olha, é necessário entrar no lugar secreto. É necessário ter esse momento de intimidade. É necessário ter esse momento de comunicação, de relacionamento só a dois. Só você e Deus. E temos perdido isso, meu irmão. Esta minha pregação não é porque eu detectei este problema nos outros. Não, eu detectei este problema em mim mesmo. Quantas vezes de manhã eu acordo um pouquinho mais cedo do serviço, eu vou até o meu lugar secreto, o meu lugar só com Deus e começo a orar ao Senhor e vem tanta coisa, tanto pensamento que não tem nada a ver.
E quando eu vou me dar por si, já está no horário de eu ir trabalhar e eu não tive um relacionamento com Deus, eu soltei palavras, mas o meu coração, a minha mente não estavam ali, sabe? Precisamos entrar neste lugar secreto, nesse lugar de intimidade. Não podemos perder essa essência, esse ensinamento. Precisamos voltar a estarmos com Deus em intimidade em nossas orações. Aí ele vai ensinar, olha, entre nesse lugar secreto, ore ao Senhor em secreto, porque o Pai que vê secretamente te recompensará. Meu irmão, a primeira vez que eu me atentei a estas palavras, a esse final desse versículo, isso veio com tanto amor, com tanta bondade para a minha vida, que você não faz ideia. Porque quando os nossos pais tentam nos ensinar para andarmos no caminho correto, o que eles muito vão dizer? Olha, papai e mamãe não vão estar na sua escola, papai e mamãe não vão estar em todos os lugares, mas Deus vê tudo. Não é assim? Então não faça nada de errado, porque Deus está em todos os lugares e Deus vê todas as coisas. Então os olhos de papai e de mamãe podem não estar em todos os lugares, mas o de Deus está. Então não faça nada de errado. Aí, o que a gente aprende com estas palavras? Não que os nossos pais e as nossas mães estejam errados, não, é verdade. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares e devemos nos preocupar como agimos, como falamos, como nos comportamos, porque o Senhor está em todos os lugares, não tem como esconder de Deus aquilo que fazemos. Não há um lugar secreto para pecado, não. Deus está em todos os lugares. Há um lugar secreto de intimidade, de comunhão, de relacionamento com Deus. Isso é uma verdade. Mas o que isso traz ao coração de muitos? Não. É ruim Deus estar em todos os lugares. Não é? Porque eu não posso sair da linha. Porque eu não posso fazer nada de errado e Deus já sabe. Então, esse conceito de Deus estar em todos os lugares não é bom, não. Eu não me agrado disso. Não é bom para mim. Mas, quando eu li essa passagem, e eu li que, olha, vá em secreto, em intimidade com o Senhor, ore a Ele, porque aquele que vê em secreto te recompensará. Quando eu li isso, eu tive uma outra concepção, uma outra ideia, um outro sentimento do Deus está em todos os lugares. Porque ao ler isso, e eu estava numa situação um pouco difícil, isso veio como consolo para mim. Porque eu pensei, olha, eu estou orando ao Senhor, eu estou chorando, eu estou com dificuldade. E Deus está vendo. Deus está vendo aquilo que eu estou passando. Não é uma mensagem entregue para alguém que está distante a nossa oração. Sabe isso? A nossa oração, ao orarmos ao Senhor, não é como um Deus distante que alguém vai levar essa mensagem até Ele. Não. Isso me diz que Deus é presente. Isso me diz é que quando eu entro no meu quarto e estou em secreto com Ele, isso quer me dizer que Ele está vendo. Ele não fica sabendo das minhas dificuldades. Ele não fica sabendo que eu estou passando por problemas. Ele não fica sabendo da minha oração, sabe isso? Não é assim por acaso, olha, eu ouvi falar que aquele meu filho está com necessidade, então eu vou ver o que eu faço. Não, não é isso. O que Cristo está nos ensinando é, olha, quando entramos no nosso quarto, no secreto e oramos ao Senhor, aquele que está ali, aquele que vê no secreto, aquele que é contigo, aquele que está em todos os lugares, não só para ver o que você faz de errado, mas para te consolar quando você está com problemas, quando você está aflito, para te dar respostas quando você está confuso.
para te dar carinho quando você está necessitado. Ele está em todos os lugares. Isso não é uma notícia ruim, mas é muito mais do que isso. E esta notícia é a melhor notícia que poderíamos ter, de que Deus é aquele que está em todos os lugares e que vê tudo. Deus está em todos os lugares e contempla todas as coisas. Meu irmão, Ele vê o teu choro. Ele vê a tua necessidade. Ele vê o teu clamor. Ele vê por aquilo que você está passando. Tudo que você passa, não tenha essa ideia de que Ele não está sabendo, de que Ele não contempla. Não, Ele vê todas as coisas. E tudo está sendo feito, tudo está sendo preparado. Ele tem trabalhado para que a melhor coisa aconteça com as nossas vidas, para que o que há de melhor aconteça conosco. Talvez não seja aquilo que esperamos. Talvez não seja aquilo que queremos, mas Ele tem preparado o melhor para mim e para você. Ele é o Deus que vê no secreto. Meu irmão, precisamos voltar a estes ensinamentos, a esta essência. Oração não é descartável. Oração não é só um meio, oração é o meio. Oração é o contato. Oração é a maneira de nos relacionarmos com Ele. Não troque este momento, este ensinamento por nada. Está passando por alguma coisa, conte a Ele. Aconteceu algo novo, conte a Ele. Ele é o nosso Pai, está esperando conversarmos com Ele, está esperando seus filhos irem até Ele e contarem o que for e orarem seja por que for. Ele te espera, meu irmão. Ele não mudou aquele costume de esperar os seus ao entardecer, lembra? A palavra do Senhor vai dizer que quando Ele criou Adão e Eva, os primeiros homens, ao entardecer Ele ia até lá para conversar com eles, para passar um tempo gostoso com os primeiros homens, com a primeira mulher. E não é diferente nos dias atuais. Ele espera este momento de contato. Ele espera este momento de relacionamento. Ele espera este momento que você pare com tudo. Entre neste lugar secreto e ore ao Senhor e desabafe, conte as novidades e conte aquilo que está acontecendo de bom. E pergunte aquilo que você tem como dúvida. Fale com Ele, não troque isso por nada. Ninguém substitui este momento, nada substitui esse momento. Vídeo algum na internet vai dar melhores respostas do que você tem nestes momentos. Ore ao Senhor. Não perca isso. Nada substitui. Nenhuma tecnologia nova. Nenhum ensinamento novo substitui um princípio de intimidade e relacionamento com Deus. E eu te convido a orar nesse momento. Eu te convido a falar com o Pai. Mas vamos fazer algo diferente nessa noite? Não vamos orar nessa live. Não vai eu orar por daqui, você orar daí e soltarmos muitas vezes só palavras. Faça diferente. Quer um conselho? Entra no teu quarto. Entra no teu lugar secreto. Ore ao Senhor. Ore para aquele que vê em secreto. E você vai ver que todo este momento, toda essa intimidade, todo esse relacionamento trará recompensas para as suas vidas. Trará recompensa para você. E quando eu falo de recompensa, não falo só de bens materiais, não. Ele tem muito, mas muito, muito, muito mais a oferecer. E você só vai saber disso se entrar naquele lugar secreto e falar com Ele, amém? Faça isso. Entre neste lugar e ore ao Senhor. Fica com Deus, meu irmão. Deus te abençoe. E vai lá,
Não perca esse tempo não, fale com Ele. Se precisar desabafar, desabafe. Se precisar contar uma boa nova, conte, mesmo que Ele já saiba. Ele quer te ouvir. Amém? Fica com Deus. Até a próxima.